Bom dia mais uma vez. Bom dia. Paz e bem a todos que chegaram na sequência. Que bom tê-los aqui mais uma vez. Hoje é uma manhã especial, uma manhã de encontros e também uma manhã de rito. Eu falo que toda vez que tem ceia, eu sempre uso esse termo. É uma manhã de rito. E ritos são importantes na experiência humana. Eles nos ajudam a localizar a nossa experiência, tanto em nós quanto publicamente. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Feliz de estar aqui mais um domingo, mais uma manhã. Amo estar nesse tipo de encontro, nesse tipo de experiência. Olha aqui, gente querida, eu falava como é gostoso se reunir em nome de Jesus, como é bom se conectar, ter a experiência do encontro. A vida é relação e a qualidade das nossas relações vai definir como que a gente está na vida. E não só a relação de um com o outro, mas também as relações que mantemos com a gente mesmo. De modo que o Evangelho nos convida a perceber a qualidade e natureza das nossas relações para que a gente possa ir na direção da promessa, que é ter vida e tê-la de modo abundante. Jesus falou: olha, eu vim especificamente para isso, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O resultado final do Evangelho na vida de qualquer ser humano é promoção de vida. Mas nós somos seres que se acostumam com coisas inferiores à vida. A gente vai existindo em meio a tropeços, em meio a circunstâncias, consegue ajustar de alguma forma um modo de se posicionar, e se aquilo não estiver incomodando muito, a gente abraça essa ideia e consegue dar conta de existir a vida inteira distante daquilo que Jesus falou que seria uma vida abundante. Então, o meu desejo, não só para essa manhã, mas para que todo o povo de Deus consiga discernir a abundância da vida e se livrar de tudo aquilo que possa oferecer resistência a essa vida abundante. E aí tem dois problemas, né? A gente nomeia a vida abundante, mas dificilmente a gente consegue discernir o que seja. Se for perguntar o que é vida abundante aqui, a gente vai ter respostas diferentes. E se perguntar, você vive a vida abundante? Talvez alguns falariam com o peito cheio, eu vivo. E alguns talvez se lamentariam por entender que não vivem essa vida abundante. Então, há alguns desafios: nomear, entender o que é isso. E uma vez que se entenda, entender quais são as restrições que nos impedem de ir em direção à vida abundante. Eu tenho falado aqui que o Evangelho é essa disposição de mente que, uma vez integrada no indivíduo, pode levá-lo em direção à vida abundante. Mas a tradição religiosa nos ensinou a nos aproximar desse conteúdo de forma mecânica. Possivelmente a pessoa chega aberta, leve, livre, mas aos poucos vai formatando a experiência. E parte do tempo já não consegue discernir o que seja a leveza de uma vida abundante. Mas o Evangelho é capaz de traduzir para a gente o que seja
O Evangelho é a mente de Cristo, é o Espírito. Daí, a cada encontro, nossa expectativa é que, de alguma forma, o que a gente realiza aqui, enquanto organização humana, possa tocar, ressoar, contribuir para que o ressoar do Espírito nos pegue e nos tire do marasmo, nos tire do congelamento, nos tire da paralisia e faça a gente ir na direção da vida, ficar em movimento em direção da vida. Mas, como disse, nós somos esses que, se bobear, a gente fica encostadinho ali no cantinho, faz um 2x2 ali e acha que a vida é aquilo. Então, quem sabe hoje a gente possa dar mais um passo na direção de abrir caminho para que seja a vida, a despeito de tudo que a gente tem vivido, ou em função de tudo que a gente tem vivido, das histórias do passado, das dores, das coisas que a gente não entende ainda. Acredite, tudo isso pode contribuir para a clareza, para a maturidade, para tirar a gente do marasmo e levar a gente à frente. Como eu sempre digo, disse hoje, talvez eu vá sempre dizer, o caminho deste indivíduo é como a luz do amanhecer. Vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais. Há um senso de progressão. Há um senso de progressão. Até que o dia seja perfeito. Você tem buscado isso? Você tem estado atento se a sua caminhada, se a sua jornada parece algo que vai brilhando mais e mais? Quais são os indicadores que você usa para avaliar que a sua vida está indo na direção de ser um brilho que vai expandindo mais e mais? Tem a ver com o que é isso? É matemática? É financeiro? É emocional? É espiritual? Eu não sei como você lida com isso, mas é preciso que haja mente atenta, que haja disposição, desejo, vontade, atitude, coragem para sair do patamar da mesmice e ir em frente. Ir em frente. Não se contentar com as nomeações que a gente carinhosamente fez para poder se sentir confortável. A gente se acostuma a tudo, até a mediocridade. Se acostuma. A gente aprende a viver daquele jeito tenso. A gente aprende a viver doente. A gente aprende a viver reclamando. A gente aprende a viver na tragédia. A gente aprende a viver em total ambiguidade. A pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Nós somos esses. Miserável homens que somos, pessoas que somos. Quem nos livra dessa condição? Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente não consegue, e aquilo que a gente não quer é o que a gente faz. Mas graças a Deus, pela verdade, pelo Evangelho, pela revelação de Jesus, que vai nos conduzindo em direção à vida abundante. É um bom desejo, desejar a vida abundante. E um dia a gente se conectou, a gente ouviu uma mensagem, o Evangelho reverberou, entrou, a gente assimilou, entendeu que isso era um conjunto de práticas, ou um conjunto de ensinamentos que precisava ser integrado, observado. E é possível que em algum momento dessa trajetória a gente tenha se perdido. Como disse na semana passada, dando lugar a um aspecto mecânico de repetição. E pela repetição das coisas a gente vai perdendo a reverência, vai perdendo a capacidade de servir. E a vida vai ficando simplesmente um jogo. Onde você pluga aqui, despluga aqui, você faz só o que acontece. Perde a capacidade de emergir com novidade a despeito de qualquer contexto.
a gente vai nutrindo discursos que nos deixam estacionados naquele contexto de vida. E se não fosse o Evangelho, nosso destino seria esse. Ao longo dessas semanas eu venho falando como é que a gente aplica, como é que a gente desenvolve, como é que a gente realiza essa fé na vida. Como é que isso se torna prática? Como é que se torna carne e sangue? Como é que isso sai da abstração, do lugar, poxa, isso aí é legal que você está falando, e faz isso virar vida de verdade? Como é que a gente faz para abandonar os discursos falidos que não nos movem? Deixa a gente apenas ali, naquele frenesi, de como quem corre a tela de um celular, de um rios, sem se conectar, só vai indo, né? Microsegundos. A alma vai ficando amortecida daquilo. E é triste quando a alma fica desnutrida, ou se contentando apenas com recortes, sem aprofundar, sem fazer o exercício de, sabe? Alguns falam assim, não, isso é difícil demais para mim. Tudo é difícil se você não dá o movimento, se você não vai na direção de fazer alguma coisa. Caminhar é difícil. Caminhar é bem difícil. Mas as crianças não sabem que é difícil, elas simplesmente tentam. E começam, tropeçam aqui, levantam, caem e vão. Mas ficar paralisado é desconexão e morte. Desconexão e morte. E o Evangelho nos convida para esse movimento de vida. E como é que a gente transforma isso em prática? O Evangelho está cheio de direções, de exemplos, de ensinamentos que nos levam a entender como é que a gente transforma algo de natureza a princípio subjetiva, algo que você discerne no espírito, na mente, e transforma isso no dia a dia, no ordinário, através de gestos, atitudes, ações. E eu venho fazendo isso ao longo das semanas, a partir dos princípios que a gente tem aqui no café, do evoluir, do conviver, do repartir e do transcender. A gente começou essa história falando do secreto, do Deus que fala no secreto, do Deus que trabalha no invisível, dando a ideia de que esse indivíduo é como uma árvore plantada junto à margem de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, no tempo certo dá o fruto porque de modo invisível, sem que essa árvore percebesse, ou sem que houvesse testemunho do lado de fora, ela foi criando raízes, foi abrindo caminho para acessar nutrientes que passam no profundo. E no tempo certo o fruto acontece. Depois passamos para a percepção de como se convive a mesa da comunhão, como se convive em meio à diversidade, como é que a gente lida com tensões e equívocos, os nossos e dos outros. Passamos pela mulher samaritana, onde Jesus, junto com ela, chega à conclusão que ninguém está ali mais condenando, todos haviam largado as pedras, e que agora ela poderia ir, porque ele também não a condenava. Contudo, ele fala, vai, mas não peque mais. Não peque mais. Você precisa deliberadamente agir na direção de não pecar mais. E para uma mente religiosa, o pecado sempre tem a ver com alguma coisa que você não pode fazer. De quando em quando me perguntam, eu posso beber uma cerveja? Fazer isso é pecado? Mentir é pecado? Ou seja, coisas tópicas, que também
se constitui em equívoco, mas não serve a rachadura essencial que habita a alma, que gera comportamentos esquizofrênicos. Não considera o labirinto que é a cabeça, a alma, desconstruída, cheia de caminhos tortuosos, onde a aparência é uma coisa, mas a realidade é absolutamente outra. Não serve isso como pecado, ainda que não se produza nada do lado de fora, mas a mente do indivíduo, ser humano, é uma loucura. São os backrooms, onde nada casa com nada, nada encontra com nada, e não percebe que isso é uma dimensão de equívoco, que pode ser alterado, que pode ser redimido à luz da verdade. Jesus falou: olha, não peques mais, porque toda vez que você vai na direção do equívoco, você vai ficando cada vez menos você, mais distante da imagem e da identidade herdada, fica patente em você. Quem em sã consciência gostaria de ir se diluindo e se desfazendo na sua alma, só uma mente adoecida pelo próprio pecado? E vimos como isso pode ser dado à luz do Evangelho, à luz do que Jesus manifestou na terra. E chegamos aqui, mais um dia, para falar de coisas práticas. E eu quero convidá-los ao Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 30. Leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco, em particular a um lugar deserto. Mas muitos os reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé de todas as cidades, chegando lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se deles e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Despede a multidão para que possam ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, Jesus, porém, respondeu: deem vocês mesmos algo para comer. Os discípulos lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem
toda a multidão se sentar em grupos na grama verde. Assim eles sentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Senhor, que Teu Espírito nos dê revelação Tua, nos dê compreensão, que a Tua palavra nos alcance, nos desperte, nos enche de gratidão e graça e verdade libertadora. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem conhecida de muitos, um milagre emblemático, poderoso, 5 pães e 2 peixes sendo multiplicados, distribuídos por uma multidão. A narrativa dá conta de dizer que havia sido um dia cansativo, dia exaustivo, onde Jesus estava atendendo muitas pessoas, indo de lugar em lugar, e chegou uma hora que eles precisavam descansar. E Jesus dá essa ordem: olha, vamos para um lugar deserto, a fim de descansarmos. E foram, sendo que o povo estava atento, viu qual era o plano, viu qual era a direção, e se organizaram e chegaram lá antes, de modo que quando Jesus chegou com o pessoal, já havia uma multidão. E a exemplo do que falamos na semana passada, novamente Jesus vê essa descrição, vê uma multidão e tem compaixão deles. E chega uma hora que a razoabilidade afeta os discípulos, a lógica se manifesta ali entre os discípulos, e eles começam a razoar: olha, está ficando tarde, não tem nada aqui para eles, não tem alimento, não tem recurso, não tem nem onde comprar, despeça-os para que eles possam ir. Ou seja, era legítima a preocupação dos discípulos, era razoável atentar-se por uma quantidade enorme de pessoas e para incapacidade de prover alguma coisa, dado não haver recursos, dado não ter nada próximo para comprar. Seria até uma dimensão de irresponsabilidade deixar aquele povo todo ali até tão tarde, de modo que ia ficar cada vez mais difícil prover alguma coisa. E é sobre essa lógica que eu quero trazer aqui algumas informações ou um convite a algumas percepções. É bastante razoável que os discípulos tivessem tido esse tipo de consideração. Vocês viram o que aconteceu na sequência. Jesus pergunta: quanto é que vocês têm aí? Temos aqui 5 pães, 2 peixes. A gente tinha precisado de muito mais dinheiro para poder alimentar tudo isso, fora o fato de que não tem nada perto para comprar. Põe todo mundo sentado em grupos de 50, de 100. Traga aquilo que vocês têm, apresente aquilo que vocês têm. E Jesus faz o que fez. E de alguma forma, isso demonstra um pouco daquilo que habita a alma, essa tendência a focar na falta, mas não naquilo que já tem. A gente vive constantemente em estado de comparação. Estado de comparação. Dizendo que talvez do outro, da outra cidade, do outro país, do vizinho, do outro primo, não sei lá o que. A gente vive em estado de comparações, achando sempre que alguém tem demais e a gente tem de menos. O que temos não é o suficiente.
não temos tempo suficiente, não temos capacidade suficiente, não temos conhecimento suficiente, não temos coragem suficiente, não temos recursos suficientes. De alguma forma é isso que habita a dimensão profunda da alma. E habituado a essas comparações e na sequência entender que a sua condição é inferior, a gente nada faz. E se põe a adiar aquilo que poderia ser algo já manifesto ou a se manifestar. E simplesmente passa adiante, porque nunca é bom o suficiente, nunca temos o suficiente para poder ir na direção desejada. E na lógica de Jesus é absolutamente o oposto. O foco não está na ausência, o foco não está na falta, o foco está no que tem. O que vocês têm? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes, traz. Apresenta isso. Trabalhe a partir do que você tem. E a tensão que se estabelece é essa. Porque a gente está sempre focando naquilo que é maior em relação à sua percepção, mas nunca estabelece um senso de gratidão por aquilo que você já tem. E o que será que é possível fazer em Deus com o que você já tem? O que será que se colocaria em movimento se você fosse capaz de sair da dimensão da escassez e apresentar aquilo que você tem? Porque não é uma questão de quantidade, é um olhar. Jesus não fica espantado com 5 pães e 2 peixes, não, traz aqui. Vamos trabalhar a partir do que nós temos. Ele não se recusa a fazer alguma coisa. Ele não fala, realmente, porque ele também poderia fazer um milagre assim, e uma multidão de comida aparece. Mas ele dá a chance de cada um participar. Traz o que você tem. E a partir daquilo que se tinha, ele recebe, ele agradece, ele parte e ele distribui, mostrando que há uma ordem, um fluxo, que é a própria manifestação do reino, de como as coisas acontecem. Você recebe, você agradece, você reparte e distribui. E pelo que a gente viu, não precisa ser uma quantidade absurda, é o que você tem. Mas por achar que você não tem, você adia a manifestação do imponderável de Deus. E isso não tem a ver com recurso financeiro, porque é um bom trecho para poder se colocar para se falar sobre isso em algumas organizações religiosas. Porque a abundância e a escassez não tem a ver necessariamente com o material, com o físico, com o tangível. A abundância não é necessariamente aquilo que está nas suas mãos, mas é como você olha, como você foca, como você percebe a sua realidade. Tem pessoas que vivem uma vida organizada pelo medo, pela escassez, pela falta. De tudo que pode acontecer, elas miram na ausência. Jesus não está negando a ausência. Ele não está falando que realmente, ele não está fingindo que há uma abundância de itens. Não, só tem 5 pães e 2 peixes. Mas ele trabalha a partir daquilo que tem, daquilo que foi disponível, daquilo que aquelas pessoas dispuseram à vida. E aí a pergunta é:
governa a sua dinâmica de vida? É a possibilidade da abundância ou a dinâmica da falta, da escassez? Quando você olha para si mesmo, você se sente capaz de ir em frente, ou o que se estabelece é a limitação, é a restrição, é a falta, de qualquer espécie. É quando a gente não consegue entender que talvez haja tempo suficiente, que talvez haja uma oportunidade disponível, que talvez haja uma mesa aberta, que talvez haja um gesto simples disponível, tão simples quanto pode ser 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Mas a gente não se movimenta na direção daquilo que já tem, e nem conseguimos ser gratos por aquilo que temos. O foco fica fixado na falta, na ausência, na limitação. Enquanto o reino mostra uma outra lógica. É possível trabalhar e ir em frente ao que se tem. Qual é a razão dessa mediocridade que habita o ser, te impedindo de se abrir em frutos, te impedindo de desenvolver todo o potencial que uma alma pode em Cristo? A natureza geme aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, e os filhos estão lá achando que não tem o suficiente, não são capazes, não têm conhecimento suficiente. O problema é que nós não somos fonte de recursos, somos convidados apenas para participar. Como disse, ele poderia instalar os dedos e aparecer um banquete lá. Mas ele convidou a vem, traz o que você tem, apresenta o que você tem. E é possível que você já tenha adiado demais a sua jornada, a sua evolução, o desenvolvimento da sua salvação, conforme Paulo fala. Fica ainda habitando, sabe, as superfícies da existência, conversas, discursos, que ficava bom para seus 14, 15, 16 anos. Mas manter essa dinâmica ainda hoje é uma covardia que é preciso que você tenha coragem suficiente para poder sair daí. Para poder reconhecer erros. Ou você acha que você é o Senhor da verdade, o Senhor da verdade, que o seu olhar sobre si mesmo é o definidor de tudo, que Deus não é capaz de transfigurar isso em coisas melhores e maiores? Será que não é você olhando para você a partir da sua própria limitação? A partir da própria narrativa que você construiu para poder ficar confortável no lugar que você se encontra? Acostumou-se a viver na escassez, e essa escassez não é de dinheiro, é de recursos de vida. Escassez espiritual, escassez emocional, escassez psicológica, escassez linguística, escassez da linguagem. Não pretende se abrir para novas compreensões. Porque não, eu não consigo sair daqui, eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. Caramba, apresenta o que você tem. O que você tem é o suficiente para ir em frente. E passam meses, anos, uma vida inteira. E a pessoa pode não alcançar, não experimentar a glória de pertencer a Ele, a esse movimento que vai transfigurando a existência em vida o tempo todo.
por decidir-se não se lutar. De tirar o governo do medo, da falta e passar para a possibilidade. Então, como eu disse, é possível que o tempo que você tenha seja suficiente, que os recursos que você tem sejam suficientes, uma vez que a gente assimile essa lógica de receber, agradecer, partir e distribuir. Você tem retido coisas? Está com medo de largar as suas seguranças para dar o próximo passo? Está confortável aí onde você está? Se sente confortável? Então, se você se sente confortável, eu acredito que está na hora de dar um outro passo. Porque é uma progressão. É uma progressão. Agora, até quando você vai deixar que uma coisa que entrou em você lá atrás opere a sua vida até hoje? Não é possível que você olhe para a sua vida e você está maravilhoso. Aí você fala, mas eu já tentei de tudo, já falei de tudo, já conversei, já esbocei, já planejei. Não tem jeito. Será? Não tem jeito, são só 5 pães e 2 peixes, não tem jeito. Não vou nem apresentar isso, que vai ser ridículo. Mas posso falar que não tem, que praticamente não tem para alimentar 5.000 pessoas, não tem. Qual é o valor agregado se eu falar que tem 5 pães e 2 peixes? Zero. Entende o disparate? Eu acho que racionalmente, num contexto distante dessa perspectiva, eu olhar assim, não tem nada, zerou o estoque. Mas qualquer ser humano falaria isso, né? Olharia, não, isso aqui é nada. Não tem, maravilha. Você teria coragem de apresentar 5 pães e 2 peixes para 5.000? Agora, traduzindo isso naquilo que está dentro de ti, o que está estacionado aí que você olha com desprezo, mas faz você adiar uma vida? Porque você acha que não dá conta, que não é capaz, que não conhece o suficiente, não tem coragem. O que é que você já tem que você nunca desenvolveu gratidão por aquilo que já tem? Tipo, Senhor, te dou graças por esses 5 pães e 2 peixes. O movimento necessário, um deles é esse: sair dessa dinâmica da falta e se abrir para a gratidão. Ser alguém capaz de agradecer o que já tem. O que já tem. Porque possivelmente isso é suficiente por demais para ir na direção dos próximos passos. Segundo ponto é sair dessa dimensão de retenção e se abrir para a participação. Um discípulo poderia falar, bom, isso aqui tem 5 pães e 2 peixes, não vai ter como alimentar esse pessoal todo. Deixa eu segurar isso aqui, pelo menos a gente está garantido. Mais tarde, como não vai ter como alimentar todo mundo, eu vou reter isso aqui. Vou reter isso aqui. Não vou soltar isso aqui. Não solto e não vê a graça acontecer. O que é que você está segurando? Retendo, em vez de se colocar e participar. Há um outro aspecto, outro convite de movimento para ir em direção à luz. Sem esses fatores, dificilmente a gente se abre para o amadurecimento, a compreensão, do conhecer as sutilezas da vida, sabe? Então, qual a razão da ausência?
Qual a razão da falta? Por que não se permitir estar presente e participar? Esse é o convite que o Evangelho nos faz. De deixarmos de operar a nossa vida em função da ausência, da falta, da limitação, e nos abrirmos para a gratidão, para a partilha, para a entrega, sair da insuficiência para a abundância, abrindo mão de reter aquilo que pode ser recurso de vida para você e para nós, em todos os aspectos, psicológico, emocional e espiritual. Hoje, como disse, é dia de rito. Na multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão em um único dia. Era alimento suficiente para aquele dia. Na mesa que a gente celebra esse pão que alimenta não só uma multidão, mas alimenta o mundo inteiro. Não só um dia, mas até o dia da eternidade. A gente celebra o fato de pertencer e de se apropriar do pão da vida, que não só alimenta a fome do corpo, mas a fome da alma e do espírito. Esse é um momento que a gente pode passar com tremenda superficialidade, escapando, fugindo, não querendo se conectar, ou fazer desse momento um momento solene do seu interior, um momento de aprofundamento, de conexão, de entender a que ordem a sua vida pertence. Se é a ordem da escassez, da limitação, ou da vida abundante em Jesus, que vai abrindo o caminho de plenitude, de renovação de mente, de sair das margens, dos limites, e aprofundar o significado da vida, para que tudo que a gente possa fazer, executar, não seja só uma resposta automática do ser, seja um evento de propriedade de alguém que sabe o que está acontecendo, em razão do que você vive, em razão de quem você vive. E assim a vida vai ganhando significado, senão é só comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então hoje a gente tem aqui uma mesa com alguns elementos, e a gente está na disposição de repetir um rito que acontece já há muito tempo. Algo que Jesus falou: olha, faz sempre. Faz isso sempre em memória de mim. Como nós vimos hoje, na Torre, que é o grupo de estudo que acontece às 8h30 da manhã, a memória não é um arquivo morto. Aquilo que está lá na nossa memória traz fluxo, informação, vetores, dinâmicas, estímulos do presente. E quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, Ele está nos dando a chance de entender a que ordem a gente pertence. Ele está nos convidando a nos lembrar que, assim como Paulo, nós já estamos assentados nas regiões celestiais, à destra do Pai.
nos convidando para preencher a nossa imaginação com aqueles fatos relevantes sobre a vida. Porque senão a gente corre um risco enorme de ficar preso na ausência, na falta, na limitação, quando já estamos assentados nos lugares celestiais. Então, quem sabe hoje, ao participar, a gente aprofunde ainda mais a gratidão, a capacidade de receber, de agradecer, de partir e de se oferecer. Quem sabe a gente possa reconhecer o que em nós está represado e precisa ser solto, o que em nós limita as nossas possibilidades de vida, para que a gente possa ser um co-participante, assim como aqueles discípulos foram apresentando, a gente possa também ser esses que participam do fluxo da vida e assentam o reino cada vez mais profundo em nós. Essa é a ideia. Tudo já foi feito. Então, eu quero convidar você a esse momento de conexão, de integração, de renovo, que pode ser feito com superficialidade, de forma mecânica, ou pode ser usado para aprimorar, para aprofundar. A escolha vai ser sua. Se você vai focar na escassez nesse momento, ou se você vai focar na abundância. Esses são os símbolos. São símbolos. Por favor. Você pode ficar de pé para facilitar a distribuição? Esses são símbolos que encapsulam consciência, encapsulam compreensão. Tomara que, ao participar, você esteja aberto a compreender que Deus propôs em Jesus uma aliança, um encontro, propôs um acordo selado com o seu sangue, para que esses saibam exatamente quem é o Senhor do hoje, do amanhã, das circunstâncias, o Senhor de todos os recursos. Quem é aquele que pode ordenar o nosso imaginário em direção à vida? Quem é que pode nos dar clareza sobre o fato de não haver mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Eu quero convidar você, se você percebe que há algo em você que você não entende, não compreende, que não vibra do jeito certo, algo em você que não fala da mesma forma que o Evangelho fala, saiba que tudo isso pode ser redimido, pode ser transfigurado. Ele não está pedindo de você perfeição, ele está pedindo de você que você entregue o que você tem. E talvez o que você tenha seja uma vida estranha, com pulsões esquisitas, com pensamentos tóxicos, com vontades deformadoras. Eu não sei, mas talvez você saiba. Quem sabe você possa entregar essa realidade a Deus hoje. E
permitir que Ele transforme isso em recursos de vida. Se hoje ouvir a voz dele, não despreeze. Não se engane com automatismos. Não fuja. Não fuja. Você é adulto. Você é adulto. Hoje pode ser um dia de conserto, de restauração, de redenção. A gente celebra nesse dia a oportunidade da cura. Não a cura física do corpo, que também é bem-vinda, mas a cura da mente, da alma, do pensar, do sentir. Senhor Jesus, que haja em nós abertura, amplitude, para que seu Espírito se mova e ilumine aqueles aspectos em nós que precisam de cura. Livra a gente do vício, da repetição. Livra a gente de resistir a olhar para aquilo que precisa ser visto. Dá que nesse dia, nessa mesa, a gente celebre o fato de pertencer a Ti e que com ousadia a gente entregue a Ti tudo que temos e que o Senhor faça desses elementos coisas maravilhosas. Eu creio que pode ser assim. Dá que sejamos um nesse momento, nessa mesa, que haja gratidão, que haja percepção nova. Queridos, essa é a mesa do recomeço, a mesa da reconciliação, a mesa da abundância. Não há ausência nessa mesa, não há falta nessa mesa. O convite é para que você participe dessa mesa. Essa mesa é física, ela está aqui, vai ficar nesse prédio. Mas essa mesa está dentro de você. E quando a gente se junta, a gente faz uma grande mesa. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Todas as vezes que vocês tomarem do pão, façam isso em memória de mim. Nutra a sua memória com esses fatos, com essa verdade, porque a memória não é um arquivo morto. Ela gera informação para o seu presente. Então faça isso em memória de mim, é o que Jesus fala. Nutra sua mente com a verdade e saiba a quem você pertence de uma vez por todas. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês tomarem do cálice, comerem do pão, façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que fizerem isso, vocês estão anunciando a minha morte e a minha ressurreição, o poder da vida. Então, juntos, comamos e bebamos em nome de Jesus, em memória dele. Jesus, o Senhor sabe de nós, o Senhor conhece o nosso interior, conhece aqueles ambientes que
necessitam da sua voz. Senhor, que esse possa ser um tempo de iluminação, de clareza, de novos movimentos, de novas direções. Seja um tempo de operar a vida em direção à abundância de recursos, não em função da falta, da ausência. Que a gente reconheça a sua presença o tempo todo, mesmo naquilo que a gente não consegue entender no momento presente. Mas dá que haja em nós a disposição de confiar e de agir na direção da vida. Livra a gente de alienações, de fingimentos, de paralisias, de discursos que ninguém aguenta mais. Dá que haja clareza e capacidade de movimento, Senhor, para ir em frente com aquilo que já temos, com gratidão em nossos corações e na confiança de que o Senhor pode suprir todos os dias as nossas necessidades. Amém. Por isso, Senhor, que ao termos participado desse momento, a gente tenha ingerido cura, consciência, clareza, amplitude, vida interior. Dá que isso se acomode conforme a realidade de cada um aqui, e que a vida brote através do Teu Espírito em nós todos os dias. Amém. Que seja assim, em nome de Jesus e para a sua vida. Amém. Amém. E amém. Amém. Muito bem, muito bem. Faz uma conexão aí com quem está ao seu lado mais uma vez. Ela dá um aperto, um abraço. Celebra aí a conexão, o corpo. Celebra a possibilidade de vida. Esse é o momento que a gente faz uns com os outros, esperamos uns pelos outros. É o momento de relaxar.